Um Natal feliz, um Natal de paz, um Natal amplo. É isso que tem estado no meu coração e eu queria compartilhar com os irmãos nessa manhã, essa amplitude que o encontro com Deus, o encontro com Jesus traz para a nossa vida, a renovação das possibilidades, a ampliação da visão, a libertação dos nossos cativeiros que nos aprisionam, aquilo que nós pensamos, sentimos e queremos. A gente começou o culto ouvindo que temos muito a celebrar. Talvez você tenha pensado, poxa, ninguém pensou na derrota do Brasil, né? Ninguém ficou triste. E eu queria lembrar que eu e Novaes somos vascaínos, e a gente está um pouco acostumado com isso, então não foi tão difícil para a gente encarar uma derrota. Mas como essa semana eu li um artigo que eu achei muito interessante, o autor defendia que devíamos viver a vida com a filosofia do cachorrinho. Segundo ele, a filosofia do cachorrinho é que a festa é para tudo. Você chega em casa e o cachorrinho está fazendo festa. Você quer dormir e o cachorrinho está fazendo festa. Você coloca a comidinha no prato e o cachorrinho está balançando o rabo. Você coloca água para ele e ele está fazendo festa com você. Essa é a filosofia do cachorrinho. E esse é o convite que o autor faz no seu artigo. E eu queria que a gente pensasse nessa manhã como nós, por vezes, não conseguimos celebrar a vida, sentir esse Natal feliz que nos foi dedicado, celebrar aquilo que tem nos dado o Senhor, olhar para a vida com expectativa, com esperança, como nós, por vezes, nos reduzimos à nossa história ou a trechos da nossa história, como nós, por vezes, nos reduzimos aos sentimentos e às percepções do nosso coração, como nós, por vezes, reduzimos a como a nossa mente lê o mundo, como nós vemos as possibilidades e ficamos com uma vida tão pesada, tão pesarosa, sem celebração, sem alegria. Um dos personagens bíblicos que mais evidenciam essa realidade é Jonas. Às vezes nós reduzimos ao livro de Jonas a discussão se o grande peixe é uma metáfora ou é algo literal. E eu queria que a gente deixasse isso em segundo plano hoje, porque a mensagem de Jonas pode trazer alguns significados muito importantes para a nossa vida. Jonas, no capítulo 4, tem uma frase que simboliza, tem uma fala que simboliza o seu sentimento diante daquilo que ele viveu. Lá no verso 8, Jonas capítulo 4, verso 8, Jonas diz o seguinte para Deus: para mim seria melhor morrer do que viver. Essa é a fala de Jonas. Diante do que eu estou vivendo, diante do que eu estou vendo, para mim é melhor morrer do que viver. É melhor que o Senhor dê cabo da minha vida, é melhor que a minha vida acabe aqui, porque não faz mais sentido continuar a vida. E eu queria que a gente se propusesse a pensar em 3 ampliações que Deus convida e Deus dá a oportunidade que Jonas vivesse, mas que Jonas não aproveita. E que por vezes não aproveitamos também. 3 renovações da sua visão sobre a sua própria vida, sobre sua história, que Deus possa te propor nessa manhã. É muito interessante, Caio Fábio tem um livro sobre Jonas, que é O Sucesso do Fracasso. Jonas foi aquilo que qualquer pastor quer ser. Ele foi efetivo 100% em sua missão. Ele entra num barco e todos os marinheiros se convertem. Mas ele fica chateado. Ele prefere pular do barco, ele prefere que os marinheiros o joguem da embarcação. Ele vai a uma cidade e até os reis da cidade se convertem. Ele é efetivo, ele obtém sucesso, mas ele se sente um fracassado. E por isso que eu queria pensar que a maior redução que nós podemos viver é uma redução em si, é uma redução em mim. Quando eu me reduzo às minhas próprias expectativas, quando eu me reduzo às minhas próprias leituras, quando eu me reduzo aos meus próprios sentimentos,
eu estou fatalmente reduzido. E é interessante que um dos autores que influenciam o período pós-moderno, esse período que vivemos, Michel Foucault, diz que a religião era uma grande prisão, mas depois a ciência e a razão viram uma grande prisão. Ou seja, aquilo que é produto do iluminismo não libertou o homem como pretendia, e que a verdadeira e a grande liberdade era o homem poder legislar para si. Enquanto nós vemos no Evangelho que a grande liberdade do homem é o homem entender que a sua própria legislatura, o homem se tratando como uma divindade, como um ser finito, é um aprisionamento terrível para a humanidade. A proposta que eu queria te fazer nessa manhã é que Jesus promove a maior e a mais clara liberdade, que é a liberdade de mim, que é a liberdade das minhas intenções, que é a liberdade dos meus próprios feitos na história, das minhas próprias intenções e aplicações da história, que é a liberdade da mente que lê o mundo, da minha forma de ler o mundo. Então, eu queria propor para você a primeira ampliação. Amplie as possibilidades da sua história. Jonas aprisionou Nínive naquilo que conhecia de história sobre Nínive. É bem possível que Jonas não tenha visitado a cidade de Nínive, mas sabia que na história de Israel, Nínive era uma cidade com marcas de violência e incredulidade. Nínive, capital da Assíria, povo que havia dominado Israel, povo que havia aprisionado, escravizado Israel, era visto por Jonas como um povo inimigo. Era visto por Jonas como um povo a ser destruído, não como um povo a ser agraciado. Jonas limitou a história de Nínive àquilo que acontecera há tempos atrás. E essa é uma das amplitudes, essa é uma das ampliações que Deus convida Jonas a fazer. Olha, Nínive não está cativa, Nínive não é aquilo que aconteceu anos atrás. Nínive, na minha presença, pode ser aquilo que eu definir a ela. Nínive pode ser agraciada, Nínive pode ser marcada pela minha graça e pela minha misericórdia. E eu queria te lembrar isso nessa manhã. Você não é aquilo que falaram que você é. Você não é definido pelos erros e tropeços da sua história. Você não está cativo às atitudes e palavras que você falou um dia, e as pessoas da sua vida também não estão cativas aos momentos de tristeza e aos momentos de dor que te causaram. O convite de Jesus é não permitir que a dor, a mágoa, aquilo que fica lá nos porões da nossa alma, aquela raiz de amargura que vemos no autor aos Hebreus, essas dores que o mundo e as pessoas nos causam não são definidoras da história que elas têm na nossa vida. Eu não posso cativar alguém no porão da minha alma. Eu não posso aprisionar os meus sentimentos e a percepção de quem uma pessoa é por algo que ela falou ou fez na minha vida. Esse é o convite de Deus a Jonas. Olha só, liberte Nínive do seu coração. Talvez a pergunta de Deus para a sua história hoje é: quem mora aprisionado nos porões da sua alma? Quem está cativo dentro do seu coração, deixado de lado, aprisionado nas mais profundas mágoas, porque um dia lhe causaram dor, lhe causou sofrimento? Jesus nos liberta disso. Quais são as áreas da sua personalidade que estão cativas à sua história, estão cativas a percepções, a trechos, a intervalos de tempo que já passaram há tanto tempo, mas que continuam moldando quem você é? Gente que não é moldada pela graça, não consegue ser moldada pela graça, não consegue ser renovada pelo amor de Deus, mas continua moldando a sua personalidade, moldando a sua forma de vida pelas dores, pelas consequências das tragédias que viveu. João diz algo sobre Jesus muito bonito. Aos que creram, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Não nascidos da carne, do homem, do sangue, mas nascidos de Deus. A maior marca, o maior epíteto,
o maior título da sua vida é que você é nascida de Deus, você é filha de Deus, filha amada de Deus, não moldada somente pelos traços humanos, não moldada somente pelos trechos da história humana, mas moldada finalmente e fatalmente e eternamente pelo encontro eterno com Jesus Cristo. Quem anda cativo no seu coração? Como sua história anda cativa em trechos tão curtos? Você se sente incapaz? Você se sente pesada? Você se sente sem esperança? Porque em trechos da história, a sua vida foi marcada por algo. Eu queria te lembrar nessa manhã que Jesus renova a sua vida e que Jesus te dá novas possibilidades na história de viver em novidade de vida. Jonas é uma antítese de Jó. Para Jonas tudo dá certo, teoricamente, mas ele se sente fracassado. Para Jó tudo dá errado, mas ele diz, olha, do nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu retornarei. Bendito seja o nome do Senhor. E é por isso que mais à frente, Jó consegue ver, olha, o Senhor tinha planos maravilhosos demais. Coisas maravilhosas demais que eu não poderia compreender. Olha, talvez você se sinta fracassado hoje, mas eu queria te lembrar que na presença de Jesus, Ele pode revelar planos maravilhosos para você, coisas que você não conseguiria imaginar. Amplie a sua história. A sua história não terminou lá atrás, a sua história continua sendo contada aqui com Jesus. Não somente com as dores que você passou, porque o convite não é de uma religião oriental de ignorarmos que as dores existem. Sim, as dores existem, mas as dores não são definidoras da nossa vida. Jesus renova a nossa história, Jesus nos dá novas possibilidades, porque Ele continua caminhando conosco, ao nosso lado. Mas eu queria também propor aos irmãos uma segunda ampliação. Amplie as intenções do seu coração. Se nós podemos ampliar as possibilidades da nossa história, nós também precisamos e podemos ampliar as intenções do nosso coração. Jonas reduz a história de Nínive à sua própria percepção. Para Jonas, 120 mil pessoas serem destruídas não causa temor nenhum, porque a percepção dele é a correta. Ele tem a verdade em si, ele é a própria verdade, ele é o próprio paradigma da justiça. Ele é o guardião da justiça divina e por isso, para ele, Nínive pode ser destruída. E é por isso que a pergunta de Deus para Jonas no final, olha, você tem misericórdia de uma planta e eu não deveria ter misericórdia de 120 mil habitantes de Nínive? Você tem misericórdia de uma planta que você nem mesmo se esforçou para plantar, mas eu que sou grande em compaixão e grande em misericórdia, não deveria ter compaixão de 120 mil habitantes de Nínive? Jonas estava reduzido à sua própria intenção. A intenção de Jonas era que aquele povo fosse destruído por causa da sua história, por causa das marcas da sua história. As possibilidades de Jonas estão extremamente reduzidas pela intenção do seu coração. Isso fica muito evidente nos evangelhos com o irmão mais velho do filho pródigo. Como aquele rapaz estava reduzido no seu lar. Ele vê seu irmão pedindo parte da herança, vai embora e depois vê o seu pai recebendo de volta aquele irmão, cumprindo algo que faz parte do coração do pai, um pai compassivo, misericordioso e amoroso, que está à porta, de braços abertos, esperando seu filho retornar. Mas aquele irmão que está dentro da casa, com todas as posses, e principalmente com a presença do pai, não consegue ter essa percepção. A percepção é que seu irmão não deveria ser recebido, não deveria ser reconciliado, porque não cumpriu as regras como ele cumprira. Aquele irmão mais velho poderia ter também a herança do pai, poderia ter a presença do pai, mas não tinha o coração do pai. É por isso que Jesus diz para os seus discípulos,
quando é questionado por que os seus discípulos não faziam ali, cumpriam as regras cerimoniais ao participar das refeições, a resposta de Jesus é: olha só, o lavar ou assear os copos não muda tanto as coisas, porque as más intenções, elas vêm do coração. Se a gente não muda o coração, a gente pode cumprir todas as regras religiosas e a gente pode se sentir os mais abençoados por conseguir fazer tudo conforme devia ser feito. Mas se a gente não mudar o nosso coração para termos um coração como o do nosso Pai, se nós não cumprirmos essas regras, se nós não viermos para cá com a intenção de colocar o nosso coração em xeque, de colocar o nosso coração à prova e nos amoldarmos aquilo que o Senhor Jesus nos ensina, nós não aprendemos e não conseguimos aproveitar aquilo que nos é oferecido. Paulo diz algo para a igreja de Roma que é muito caro para a gente. Olha, não se amoldem ao esquema desse mundo. Não tomem a forma dessa cultura. E eu vejo que é tão fácil a gente ir por isso e não perceber. Por exemplo, é tão fácil nós nos relacionarmos com as pessoas com uma mentalidade de consumo. Nós vivemos na sociedade do consumo. Você certamente rola a tela do seu Facebook, do seu Instagram, do seu site predileto, e você o tempo inteiro é convidado a consumir, é convidado a uma nova necessidade surgir, é convidado a olhar para as suas necessidades. E é muito fácil nós passarmos a escolher as pessoas que caminhamos através das nossas necessidades e não das necessidades delas. É muito fácil a gente começar a eliminar pessoas que têm necessidades que poderiam ser supridas nas nossas relações, mas que essas necessidades vão demandar tempo, vão demandar esforço nosso, enquanto nós, na verdade, estamos concentrados nas nossas necessidades e procurando relações que supram essas necessidades. Nós viemos para a igreja para receber uma palavra para mim. Nós viemos para a igreja ouvir a música que é boa para mim. Nós viemos nos relacionar com os meus amigos. Nós conseguimos e nos confraternizamos com aqueles que são os meus próximos. E é por isso que o convite de Jesus na parábola do bom samaritano, que falei na última semana, é esse: olha só, a vida com Cristo exige uma ressignificação de quem é seu próximo. A vida com Cristo exige uma nova sensibilidade para que você saiba quem é seu próximo. A vida com Cristo não pode ser enquadrada, enjaulada numa mentalidade de consumo, numa mentalidade de que as pessoas, as instituições, a igreja, Deus está resumido a suprir as suas necessidades. Deus está aqui ao seu bel prazer para suprir as suas necessidades. Quando eu leio o Salmo 73, por exemplo, essa é um pouco da cabeça de Asaf. Certamente Deus é bom para Israel, mas quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Essa vida comparativa de, olha, Deus está suprindo a necessidade do outro, mas não está suprindo a minha, é cativar Deus como um gênio da lâmpada que resolve situações, que está se propondo a solucionar, e não como aquele que transforma o meu coração, aquele que dá novas impressões sobre a vida, aquele que renova os propósitos, e que na caminhada, sim, eu vou percebendo as suas bênçãos, mas a sua maior bênção é que quando eu tenho o meu pastor, eu nada tenho falta. A maior bênção de ter Deus na minha vida é que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, seja passar por privações, seja estar abastado. Grandes homens de Deus que viveram histórias tremendas com eles, foram aqueles que tiveram a percepção de que Deus não estava ali para servir as suas necessidades, mas que o amor de Deus se revelava numa caminhada de vida. Veja, Abraão estava reduzido à sua parentela, mas Deus tinha para ele ser pai de grandes nações. Mas para isso Sara estava reduzida na sua esterilidade, Sara estava reduzida na sua idade. Mas para Deus existe uma amplitude de possibilidade de vida no ventre de Sara. Moisés está reduzido à sua história no Egito e à sua dificuldade de fala, mas para Deus há uma amplitude de vida de um grande líder que pode ir à frente de Israel e levá-lo à terra prometida.
Davi está reduzido em ser o menor da sua casa. Mas para Deus há um grande rei para conduzir uma grande nação. Para os fariseus, Jesus é apenas um nazareno. Mas para Deus e para a igreja, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Todos esses homens e mulheres ampliaram o seu coração diante de Deus. Permitiram não que Deus fosse um gênio da lâmpada, mas permitiram e fizeram de Deus o Deus misericordioso e compassivo que transforma corações e que dá novos propósitos. Por isso, amplie as intenções do seu coração. Amplie as possibilidades da sua história. E por fim, amplie os desejos da sua mente. Jonas é um pouco duro, pouco não, muito duro. Olha o que ele diz para Deus. Eu sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. É por isso que eu não queria sair de casa. E veja, quando você lê Gênesis, Jonas tem 4 capítulos. Se você quiser sair daqui e ler, enquanto vai para EBD, dá tempo. No início de Jonas, o autor coloca 3 verbos. E Jonas desceu para Tarsis para fugir da presença de Deus. Depois, Jonas desce para o porão do barco. E por fim, Jonas desce para o fundo do mar. Quem está reduzido em si, quem está reduzido em sua leitura da história, quem está reduzido em suas próprias leituras e intenções do coração, faz um movimento para baixo. Faz um movimento de descida. Faz um movimento de afunilamento das possibilidades. Faz um movimento de exclusividade das leituras. E quando Jonas está lá nas profundezas do oceano, e ele clama a Deus e eleva a Deus a sua oração, Jonas é trazido para cima. As suas possibilidades voltam à tona, as possibilidades da sua vida se renovam, há nova possibilidade de vida, mas há um problema com Jonas. Deus pode renovar as suas possibilidades, mas se não renovar a mente, se não renovar a forma de ver o mundo, se não mudar a leitura de mundo, você volta para baixo. E Deus faz isso com Jonas, leva Jonas novamente para o alto. E talvez você tenha se sentido assim um dia. Você começou a caminhar com Jesus e as coisas começaram a ter uma nova perspectiva. As possibilidades se renovaram, mas a gente se acostuma à leitura religiosa, a gente se acostuma àquilo que a gente faz corriqueiramente. E parece que de alguma forma as coisas baixam novamente. A gente começa a enxergar mais os problemas da igreja do que as possibilidades que a igreja nos dá. A gente começa mais a se lamentar pelos relacionamentos que a gente tem do que celebrar os relacionamentos. A gente começa a tratar a família mais como pesar do que como bênção. E o convite de Deus para a sua vida hoje é: amplie os desejos da sua mente. Amplie a forma que você aplica a Deus na vida do outro. Deus está reduzido a Jonas, Deus está reduzido àquele que abençoa Israel, Deus está reduzido à leitura de Jonas religiosa. Enquanto para Deus a sua possibilidade de ser um Deus compassivo e misericordioso é para todos. A leitura é ampla, a leitura é extensa. É por isso que Paulo diz que é do desejo do Senhor que todos sejam salvos. O Evangelho não é para mim. O Evangelho não pode estar cativo a mim. Eu gosto muito do início da história dos discípulos. André percebe que o Messias havia chegado e a atitude, o movimento de André não é se agarrar ao mestre e ficar ao mestre ali como se o mestre fosse só para ele. André pede licença para Jesus e vai para sua casa chamar Pedro, porque o Evangelho não cabe só em André. O Evangelho não é só para um discípulo, mas havia um grupo de discípulos que impactariam o mundo. É mais interessante depois ainda ver o movimento de Jesus levando os discípulos a pregar o Evangelho. Jesus começa treinando os discípulos somente na Galileia. Olha, Mateus capítulo 10, se não me engano, Jesus diz: olha, não entrem nos habitares dos samaritanos nem dos gentios.
vocês só vão para o povo da Judéia, vocês só vão para a Galiléia. E Jesus caminha com aqueles homens naquelas terras ali, num povoado pequeno. E quando esses homens estão preparados, quando o Espírito Santo está para descer, em Atos capítulo 1:8, Jesus amplia a missão e fala: olha só, vocês vão percorrer a Judéia, mas vão percorrer a Samaria, vão percorrer até os confins da terra, e hoje o Evangelho chega a nós. Nós precisamos renovar, ampliar as possibilidades da nossa mente. O Evangelho não é só para a gente, Deus não é só para mim, Deus não é bom só para mim, e essa não é a minha busca apenas, mas a minha mentalidade influenciada por esse amor tão grande de Deus, precisa começar a ler o mundo a partir dessa ótica de que o amor é para todos, de que a graça é para todos, de que onde abundou o pecado, superabunda a graça. Não existe alguém que esteja tão distante de Deus que não possa ser encontrado. Sabe por quê, meu querido? Todos nós estávamos na mesma distância de Deus. E essa distância só pode ser aproximada pela cruz de Cristo. Deus deseja renovar a sua mente. E Paulo diz: olha só, não nos amoldeis ao esquema desse mundo. Não se amoldem a essa cultura individualista. Não se amoldem a essa cultura consumista. Não se amoldem a essa cultura que faz você ter uma autocomiseração. E essa é a palavra de Jonas. Essa autocomiseração de que, olha, eu preciso mais do amor de Deus do que você. Eu preciso mais da graça do que você. Eu estou aqui dedicando tempo para que as bênçãos de Deus venham sobre mim, para que depois eu estenda a mão para você. E Paulo diz que se a nossa mente é renovada, nós experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sua percepção dessa vontade de Deus é reduzida. E é o que acontece com Jonas. Se você se amolda a uma mentalidade exclusivista, individualista e consumista, talvez você não se sinta tão amado por Deus. Talvez você não consiga ter essa percepção tão grande do amor de Deus, porque a sua expectativa é que Deus esteja reduzido a satisfazer as suas vontades, enquanto Deus está ampliando as suas possibilidades, dizendo: olha, o meu amor é certo, o meu amor não é uma dúvida, o meu amor não é um questionamento, o meu amor já foi provado, Cristo já foi à cruz. Agora o convite é que você confie nesse amor, é que você deposite a sua fé nesse amor e que você caminhe por esse amor, sendo a sua mente moldada, a sua mentalidade moldada nesse amor, não nas dores da sua história, não nas tragédias da sua história, não nos seus próprios erros, nos seus próprios equívocos, porque eles não te definem mais. Não nas intenções do seu coração, não nas suas percepções sensoriais e sentimentais da vida, e não também no seu senso de justiça, mas a sua mentalidade hoje precisa ser ampliada e moldada à minha leitura de amor, de graça, de misericórdia e de compaixão. Deus quer nos convidar nessa manhã a termos um Natal de paz. E é por isso que Paulo diz que, como vimos no último domingo, que é a paz que excede o entendimento, é a paz que amplia as possibilidades. O que não é a guerra senão a redução do outro, a minha própria raiva, as minhas próprias satisfações. E o que não é a paz senão a amplificação das minhas possibilidades de relacionamento. Querido, minha querida, um Natal de paz, um Natal feliz, uma vida de paz, uma vida feliz, vem de alguém que encontra com Cristo e amplia as possibilidades da sua história, e amplia as intenções do seu coração, e amplia os desejos da sua mente. Eu não sei o que te reservou na história, eu não sei quais dores te moldaram sua personalidade, moldaram sua introspecção,
moldaram seu rancor, moldaram sua ganância, moldaram seu senso de justiça. Eu não sei quais são as intenções do seu coração em estar aqui, se sua expectativa era apenas de um bom pregador e de uma boa música ou do encontro verdadeiro com Deus. E eu não sei se a sua mente está tão voltada para você, que você não tem sido sensível ao outro, não tem sido sensível àquilo que Deus quer contar hoje. Mas eu sei que se você hoje depositar a sua fé em Jesus, se você hoje renovar a sua fé em Jesus, renovar o seu compromisso com Ele, Ele pode ampliar as possibilidades da sua história. Ele pode ampliar as intenções do seu coração. E Ele pode ampliar os desejos da sua mente. Eu queria orar por você. Pai amado, nós estamos aqui na presença do grande Eu Sou. Não limitado por palavras humanas, mas aquele que pode todas as coisas. Tu sabes, Senhor, as dores que nos marcaram. Tu sabes, Senhor, a situação, o momento espiritual, a devoção momentânea que dedicamos ao Senhor. Tu sabes aquilo que molda a nossa mentalidade, a nossa forma de ver o mundo. E o que eu queria que o Senhor fizesse sobre nós nessa noite, nessa manhã, é que o Senhor ampliasse as nossas possibilidades. Aqueles que foram marcados terrivelmente pela dor, pela mágoa, pela tristeza, pelas traições desse mundo, pelas perdas terríveis, Senhor, pelas doenças que nos marcam, Senhor, pelas palavras que nos ferem. Ó Deus, em nome de Jesus, liberta esse coração, liberta essa alma, que haja uma nova possibilidade nessa história, que hajam novas possibilidades nessa vida, que haja alegria, que haja um Natal de paz, Senhor, dentro desse coração. Para os corações que estão cativos à religião, que estão cativos, Senhor, à justiça própria, que estão cativos aos seus próprios sentimentos, às suas próprias percepções, ó Deus, amplia as possibilidades, renova a Tua graça, renova o Teu amor, Senhor. Para as mentes que estão cativas ao consumo, às próprias necessidades, Senhor, a autopiedade, ó Deus, em nome de Jesus, amplia nossas possibilidades para que possamos ver o mundo a partir do Seu amor, a partir da Sua graça. Essa é a nossa oração, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.